Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o José, vulgo Gohan, vulgo Celeste. Caso alguém não me conheça ainda, é aluno do primeiro ano de teatro. Eu tô aqui com uma pessoa muito especial da sala que vocês já conhecem bem. Se apresente, por favor. Oiê, eu me chamo Kiuna e tô no primeiro ano também de dança e curioso pra saber por que ele quis me entrevistar. Eu trouxe aqui a Kiuna para entrevistar porque eu acredito que a gente tem, por motivos pessoais, muito em comum. E infelizmente eu não posso revelar para vocês os motivos pessoais. Talvez um dia o pessoal da sala vai ficar sabendo. Mas eu te acho uma pessoa muito guerreira, eu queria ter essa força que você tem. Eu acho que isso entrega um pouquinho também por causa dos motivos pessoais. Mas você é muito forte, muito guerreira e você me inspira bastante. Realmente você tem uma força que eu queria ter para fazer várias coisas. Kiuna, você é uma pessoa que luta diariamente contra vários tipos de preconceitos e eu queria saber qual que é um desses preconceitos que você passa na dança, porque eu sei que isso não é uma coisa complicada, isso é uma coisa complicada, isso não é uma coisa fácil e eu queria que você faça um pouquinho disso pra gente e esclarecesse isso. Eu seguro? Posso segurar? Eu acho que assim, eu acho que eu entendi a dança como uma ferramenta de força mesmo, sabe? Pra eu ir contra todos esses preconceitos e explorar sem que eu desse ouvidos a eles. Então eu acho que dentro da minha arte, dentro da minha dança, eu não dou espaço pra esse preconceito. Na verdade, eu exponho a verdade que quebra ele, sabe? Pelo menos foi isso que eu tentei, que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Porque o primeiro preconceito que eu passei na minha vida foi preconceito racial, preconceito por conta do meu cabelo, porque eu me sentia diferente de todo mundo por conta disso. E na dança isso é. Eu comecei no contemporâneo e aí eu vi a professora fazendo uma segregação enorme no balé por conta da aparência física. E aí eu nunca conseguia estar na frente, eu não entendia se era. Porque eu não achava que era por conta das minhas capacidades na dança ou algo do tipo. Eu acho que tinha algo a ver mais com a racialidade. Então esse foi o primeiro impacto que eu sofri assim, de entender que talvez não, o meu corpo para alguns diretores, produtores, seria um pouco um corpo de segunda cena, sempre nunca no papel principal. E aí depois eu comecei a sofrer outros tipos de preconceito, mas nada muito alarmante, porque os lugares que eu busquei, para mim, não me trouxeram esse preconceito assim. Eu me sinto muito abraçada pela força que eu tive que tirar pra não ouvir, na verdade. Eu acho que eu não sei lidar com esse tipo de coisa. Tanto que quando as pessoas falam, tipo assim, errei o seu pronome, o que eu vou fazer? O que você faz? Eu não consigo fazer nada. E aí eu coloquei na minha cabeça que isso é por conta de, tipo, eu não quero saber a justificativa da pessoa a partir do momento em que eu corrigi. Você usou o pronome ele, dele comigo, me chamou de amigo, sei lá, e eu fico só estática. Porque se eu parar pra corrigir, eu acho que eu vou ficar mais brava se a gente começar a discutir do porquê que você acha que você estava no seu direito de errar, sabe? Então eu não vejo isso assim. Mas eu luto com esse preconceito ignorando ele, transformando ele numa coisa mais bonita. Ainda mais quando se trata sobre gênero, assim. Entendi, é realmente uma coisa complicada e que bom que você consegue tirar forças, consegue ignorar. Serve de inspiração para muita gente isso. Segunda pergunta. Qual que foi a sua primeira experiência na dança? Eu queria saber disso e eu acho que muita gente tem essa pergunta para vários artistas. Qual que é a primeira experiência que você se lembra na dança? Assim, eu tive um contato com a dança muito diferente. A minha mãe me ensinou o que era dança porque a minha mãe sempre dançou e a gente sempre dançava para se divertir. E aí a gente dançava com aquelas músicas mundanas, assim. Mas o meu primeiro coletivo de dança, minha primeira experiência com a dança fora esse quartinho com a minha mãe que a gente dançava as músicas da Beyoncé, da Ciara, da Lauryn Hill, que era todo aquele swingzinho do Baus. Minha mãe me ensinou muito que era ser uma negona. E aí, tipo assim, foi na igreja. Então eu acho que meu primeiro assim, espetáculo foi dentro da igreja, contrapartindo com a minha vivência dentro da minha casa, com a minha mãe. Porque minha avó sempre foi uma pessoa muito evangélica. E ela me levava pra igreja sempre que desse. E aí eu lembro que eu participei do grupo de dança. E aí tinha uma música, gente, essa música não saía da minha cabeça. Mas era tipo
Era tipo o hip hop dos crentes. Um dia eu vou lembrar, mas agora eu acho que eu deixei bem distantes de mim, porque eu não vou na igreja faz muito tempo. Mas foi lá. E aí eu lembro também que em encenação eu fui Moisés na igreja, foi um orgulho pra minha avó. E aí acho que eu entendi que a arte tinha esses diferentes lugares, assim. Eu podia estar na igreja, mas eu também podia ser o divertimento da minha mãe, que era uma pessoa que em casa passava por muitos problemas, e na dança era realmente o momento onde a gente via mais felicidade por conta de toda a violência doméstica que a gente sofria. E naqueles momentos onde a gente podia só olhar uma pra outra assim e ficar dançando, foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato. Depois a igreja e depois esses grupos de escola, tipo, tinha escola viva e aí ocasionalmente era a escola que minha avó trabalhava. E foi aí que eu fui começar a entender esse preconceito racial com o corpo que tá dançando ali, com o grupo que tá dançando. Porque eu nunca me senti muito evidenciada nesses espaços, assim. Era sempre o mais alto. Minha estatura também sempre foi um motivo de preconceito, apesar de tudo, tipo, ser baixa. Porque na dança, sei lá, parecia que você tinha que ser modelo também pra minha professora, sabe? Coisas do tipo, assim. É, a última pergunta, essa pergunta foi a Georgia que fez, né? Porque ela pediu para perguntar que qual que seria a sua mensagem, motivação, tanto para o pessoal da sala de aula que vai estar assistindo esse vídeo, quanto as pessoas que eu acredito que se inspiram em você e que vão se inspirar em você no futuro. É mensagem de força, de motivação, para todo mundo que possa ver esse vídeo no futuro. Eu acho que uma mensagem de força é nunca pensar em desistir, assim. Eu sei que é difícil falar isso. Algo que eu tenho pra mim é que, tipo assim, todo dia é um dia diferente e a gente pode se comportar de uma maneira diferente, a gente pode aprender com o erro que a gente cometeu ontem. E é isso, usar como motivação o erro, esse espaço de estar aprendendo, porque isso é lindo de se ver. E aprendendo sobre. Peraí, que tem um carro bem barulhento passando para a gravação. Uma motivação é tipo. É pensar que todo dia a gente tem uma oportunidade diferente de aprender e aprender sobre as outras pessoas, aprender sobre o quanto a gente, tipo, magoei você ontem. Essa mágoa não precisa continuar hoje. Eu posso só olhar para aquela dor, entender o que você passou e aprender com ela e me organizar com ela e aprender sobre a gente também. Entender que aprender e ensinar, tipo, é isso. A gente tem a oportunidade, a gente tem quando o dia nasce, quando a gente tem o respirar de novo pra gente, isso é a oportunidade, essa é a motivação. E não sou eu que vou dar pra você, você tem que achar em você, porque só de você estar viva, só de eu estar vivo eu sinto que isso já me motiva a querer uma coisa diferente, porque isso é muito difícil. Falando sobre preconceito, apesar de eu não sofrer muito, eu ainda tenho muito medo e é por isso que eu não exploro muito a minha identidade de gênero, não consigo me caber numa feminilidade quando eu saio da minha casa, porque eu tenho que pegar 3 ônibus e aí eu fico com medo de apanhar, morrer, porque a estatística fala que nós, mulheres transexuais, vivemos até os 35 anos aqui no Brasil, e isso é um fato, porque o Brasil continuamente ainda é o país que mais mata pessoas trans. Mas aí quando eu tenho a oportunidade da vida no dia seguinte, eu sinto que essa é a minha motivação e eu acho que essa deveria ser a motivação de todo mundo. Porque é nessa vida, nesse passar de coisas, nesse embolar de erros, nessa tentativa de aprender, que a gente vai dando significado às coisas, que a gente vai se encontrando, se percebendo, se amando e potencializando as nossas performances artísticas e construindo o nosso eu artístico que pode transmitir essas mensagens, porque a dança é isso, né? A transmissão de algo que a gente quer compartilhar e não sabe como, através do quê. E a arte é essa ferramenta, a dança é essa ferramenta que serve para comunicar aos outros, mas também para a gente se comunicar com a gente mesmo, entender o que está acontecendo com o nosso corpo, as coisas que a gente pode revelar sobre nós mesmos. Mas eu acho que essa seria a motivação, pensar que você ainda está vivo e você ainda pode, porque todos os dias a gente pode perder alguém e cada dia que a gente deixa essa vida passar, a gente perde um pouco de si também. Fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras. Pô, mensagem linda demais. Realmente não. Estou sem palavras. Não consigo acrescentar mais nada. Uma mensagem linda. E eu agradeço a sua participação. É muito importante, muito especial que você tenha aceitado.
E a professora Aline dá 10 para nós. Algum recado para a sala que você queira passar? A gente está no final do semestre e recado para a sala meu é valeu, gente, vocês são demais. Tem algum recado para a sala específico agora? Acho que pra sala só eu guardo muito amor por vocês. Eu cheguei aqui sem saber muito o que fazer, porque eu tava saindo de uma graduação de 3 anos já em jornalismo. E lidar com jornalistas não é fácil. E eu achei que lidar com artistas seria bem mais difícil, mas não é. É só como se eu vivesse todos os dias um filme, pudesse e tivesse a oportunidade de ver as cenas acontecendo, ver vocês se descobrindo. E isso me engrandece demais, sabe? Eu achei que eu ia ter que sei lá, de alguma forma eu tava muito desconfiada de que essa turma não ia me abraçar ou que eu não ia me adaptar, porque eu tinha essa visão de artista, assim, nossa, dançarino vai falar com quem ele tem um vínculo maior e é isso, vai me ignorar, e a galera do teatro vai se juntar, e aí eu vou ser ignorada. Mas em nenhum momento eu me senti assim, então acho que o que eu posso passar pra turma é a sensação de verdadeiro agradecimento por esse semestre que tá se encerrando e por toda a aceitabilidade que vocês tiveram, porque se eu sofro preconceito em algum outro lugar, esse lugar não é a faculdade. Em nenhum momento eu senti que isso aconteceu aqui. Todo mundo me abraçou, as meninas me abraçaram, as meninas me respeitaram, souberam usar meu pronome, não se intimidaram. Acho que ninguém se intimidou comigo, isso é muito bom também, porque eu achei que isso fosse acontecer. Tipo, eu ia ficar isolada por ser isolada mesmo, por parecer uma mulher negra, por ser uma mulher negra, transexual, que acho que eu estava me colocando nesse lugar de isolamento, das pessoas não quererem entender e só esquecerem o que acontece. Mas não foi isso que aconteceu, eu me sinto muito recebida. E fiquei muito lisonjeada que o Gohan me chamou. Eu fiquei tipo assim, o quê? Vou dar uma entrevista? Eu nunca dei entrevistas, eu enquanto jornalista eu tô tipo super perdida que eu não sabia o que responder. Mas obrigada também, Gohan. Aí eu que agradeço a presença ilustre. Eu acho que é minha primeira entrevista, eu também tô muito nervoso. Tanto por isso que eu não quero falar muito, porque eu sou uma pessoa tímida na frente das câmeras e complica um pouquinho. Mas, gente, obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. A professora de novo dá 10 pra gente. E é isso. Beijo, até a próxima. Tchau.